Bendirei o Senhor em todo tempo, nos meus lábios seu louvor sempre estará. No Senhor se gloriará minha alma, os humildes ouvirão, se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e junto exaltemos seu nome. Busquei o Senhor e Ele me respondeu, de todos meus temores me livrou. Engrandecei o Senhor comigo, e junto exaltemos seu nome. Busquei o Senhor e Ele me respondeu, de todos meus temores me livrou. Amadas irmãs e ouvintes, essa semana tivemos devocionais baseados nas parábolas de Jesus. Hoje eu estou aqui para trazer respostas a duas perguntas importantes: o que é parábola e por que Jesus ensinava através de parábolas? Se pesquisarmos no nosso dicionário português, ele nos diz que parábola é uma comparação desenvolvida em uma história curta, cujos elementos são eventos e fatos da vida cotidiana e na qual se ilustra uma verdade moral ou espiritual. Buscando esse sentido mais profundamente através da tradução literária da palavra, biblicamente falando, nós sabemos que o Novo Testamento foi escrito em grego no seu original. E a palavra grega para parábola é parábole, que significa literalmente jogar ou colocar ao lado de, que traz o sentido de comparar ou comparação. Mas, na verdade, Jesus falava em aramaico e deve ter usado a palavra matla, que é similar ao hebraico machal, e estas trazem um sentido mais amplo porque podem significar metáfora, provérbio, enigma, também comparação, narrativa simbólica, alegoria, poesia, símiles e etc. Por que Jesus ensinava através de parábolas? Em Mateus 13:10, Marcos 4:10 e também Lucas 8:9, seus discípulos fizeram esta mesma pergunta para Jesus. Jesus havia acabado de contar a parábola do semeador a uma multidão que havia se aglomerado ao redor dele. Esta mesma parábola é contada nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Qual foi a resposta de Jesus? Em Mateus 13:11, ele respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Eles quem? A quem Jesus estava se referindo? E para quem exatamente foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus? Em Marcos 4:10-11 diz: quando ele ficou sozinho, os 12 e os outros que estavam ao seu redor lhe fizeram perguntas acerca das parábolas. Ele lhes disse: a vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas aos que estão fora, tudo é dito por parábolas. Marcos nos revela algo a mais. Os discípulos não eram somente os 12, haviam outras pessoas também. E os eles de Mateus eram os que estão fora, aqui em Marcos. Lucas já nos revela, nos versos 2 e 3 do capítulo 8, quem eram as outras pessoas que estavam com os 12 discípulos ao redor de Jesus. Eram algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças, Maria, chamada Madalena, de quem haviam saído 7 demônios, Joana, a mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes, Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com seus bens. Então, podemos concluir que os 12 apóstolos e todas essas mulheres que os ajudavam e os serviam eram os que estavam mais próximos de Jesus, e seus interesses pelos ensinamentos de Cristo eram sinceros. Eles eram seus seguidores fiéis, buscavam a verdade, deixaram suas casas, seus familiares, seus ofícios para seguir Jesus,
porque acreditavam de fato que ele era o Messias, o enviado de Deus. Queriam fazer parte do reino de Deus verdadeiramente. Logo, os de fora estavam do lado oposto. Suas intenções não eram sinceras. Talvez curiosos, famintos, oportunistas, espiões, etc. Lucas diz no versículo 10: Ele, Jesus, disse: A vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros falo por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Mas como assim? Porque as parábolas não podiam ser reveladas a todos? Porque ainda não era o momento, eram revelações futuras. Precisamos nos lembrar que nesta ocasião, ou seja, naquele momento da história, Jesus, o Mestre, estava capacitando, ensinando, preparando seus alunos, os apóstolos, para uma grande missão. A missão de edificar a igreja na terra, dar continuidade na implantação do reino de Jesus Cristo no mundo. E uma construção não se inicia pelos tijolos, mas sim pelos fundamentos, pelas bases de sustentação, pelos alicerces. Apocalipse 21:14 nos revela: o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Esta parábola do semeador foi destacada por Jesus como sendo a principal, a mais importante para os apóstolos. Porque nos versículos 13 e 14 de Marcos 4, Jesus pergunta aos seus discípulos: Vocês não entenderam esta parábola? Como então compreenderão todas as outras? O semeador semeia a palavra. E quem foram os primeiros semeadores da palavra, se não foram os apóstolos? Marcos 4, 33 e 34 diz: Com muitas parábolas semelhantes, Jesus lhes anunciava a palavra, tanto quanto podiam receber, ou em outras versões, tanto quanto podiam entender. Não lhes dizia nada sem usar alguma parábola. Quando, porém, estava a sós com seus discípulos, explicava-lhes tudo. Jesus expunha a palavra de forma que podiam compreender. As parábolas facilitavam o entendimento para os apóstolos depois da explicação de Jesus. Certamente os apóstolos receberam todas as revelações necessárias para capacitá-los a nos ensinar, nos repreender, nos corrigir, nos instruir na justiça, para que através da busca por este conhecimento sejamos aptas e plenamente preparadas para toda boa obra. Deixo aqui uma pergunta para refletirmos juntas. De que lado você está agora, nesse momento? Do lado dos apóstolos e das mulheres servidoras próximas a Jesus? Ou do lado de fora? Santíssimo Deus, querido Pai amado, obrigada, Senhor, pelo seu amor, pela sua misericórdia, pela sua compaixão, Senhor. Obrigada, meu Pai, por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Lhe agradeço, meu Pai, pela palavra que o Senhor nos deixou, pelas parábolas, Senhor, que o Senhor falou aos seus apóstolos e que agora estão registrados na Bíblia, Senhor, e assim nós possamos estar aprendendo, entendendo e colocando em prática, meu Pai. E nos ajude, Senhor, que nós consiga cada vez mais a estar diante de Ti, cada vez mais aprendendo da Sua palavra e principalmente colocando em prática, para que nós sejamos verdadeiros discípulos de Jesus, Senhor. E assim que possamos também continuar falando do Evangelho para aqueles que ainda estão nas trevas e venham junto com nós caminhar na luz, Senhor. Peço sabedoria a todas nós para que possamos colocar em prática, meu Pai. Peço também, Senhor, que o Senhor continue nos abençoando, nos dando sabedoria para estarmos lidando com todos aqueles que estão em nossa volta e que possamos ser a luz do mundo, Senhor, para essas pessoas. Sou muito grata, Senhor, por Jesus Cristo, meu Pai, por tanto amor que Ele nos demonstrou, que Ele nos demonstra até hoje, que Ele nos deixou, Senhor, na Tua palavra. Muito obrigada, Senhor. E é em nome do Senhor Jesus Cristo que eu oro e agradeço hoje e sempre. Amém.